Olá, objetos com uma longa história, salas secretas e cavernas, além de coisas legais encontradas nos lugares mais inusitados. Há muito mais coisas interessantes em nosso escritório de achados e perdidos. Fique bem à vontade, prepare-se para se surpreender e vamos lá. O achado do século em um celeiro. Assim é chamada esta coleção de carros retrô, conhecida como Baylon, e ela faz jus ao nome que recebeu. É pouco provável que existam outros casos em que quase 100 carros clássicos do século XX foram encontrados em um antigo celeiro. Os carros foram descobertos no território de um castelo na França em 2014. Durante cerca de 60 anos, elegantes Bugattis, Maseratis, Della Reis e outros ficaram parados aqui. Havia até uma Ferrari 250 GT California Spider do lendário Alain Delon. Somente esse veículo foi leiloado por 16,8 milhões de dólares. Evidências de que até mesmo a trilha mais comum pode se transformar inesperadamente em um tour pela história militar do século passado. Durante uma viagem no norte da Inglaterra, um grupo de turistas descobriu um antigo campo de treinamento militar e um exemplar único de equipamento militar, o único tanque projetado e construído no Canadá, o Ram. Nos anos 40, engenheiros produziram mais de 1.900 desses modelos, mas restaram poucos deles no mundo. A boa notícia é que, segundo os conhecedores, essa máquina encontrada por acaso está bem preservada e pode ser restaurada. Se você tiver sorte, poderá encontrar muitas coisas legais na praia, lindas conchas, joias perdidas ou até um iate abandonado. Um dia, um cara sortudo fez essa descoberta. Vamos dar uma olhada em como é por dentro. É possível que essa beleza solitária tenha sido trazida até a praia pela maré. Outra embarcação não menos elegante e igualmente abandonada se encontra nas águas de uma das baías da Flórida. O iate foi encontrado acidentalmente por um canoísta e ele também não perdeu a oportunidade de dar uma olhada em seu interior. American flag. We're gonna go down here next. Wow. Oh, this is like nasty. It's turning. Utensílios de cozinha e alguns suprimentos, itens de higiene pessoal e até um sinalizador. Resumindo, tudo para uma estadia confortável. Resta entender quem e por que deixou todas essas coisas para trás e abandonou o barco às pressas. Ah, Suíça! Relógios caros, chocolate, resorts de esqui, bunkers assustadores em cavernas. Peraí, como é que é? Não nos equivocamos. Este lugar abandonado e assustador chamado Chef Lock está localizado justamente lá. Antigamente havia uma geleira aqui, mas ela desapareceu nos anos 40 do século passado. Agora um túnel se estende a uma profundidade de 600 metros na caverna, levando a um abrigo inusitado. Para ser sincero, o local parece um quartel dos vilões do cinema. Conte para nós nos comentários, você se arriscaria a passar a noite aí? Às vezes você não precisa se meter em cavernas escuras ou florestas para fazer uma descoberta incrível. Esta aeronave da época da Segunda Guerra Mundial foi encontrada em um local a céu aberto, no deserto ocidental do Egito, na província do Vale Novo. O Kitty Hawk P-40, da Força Aérea Real do Reino Unido, estava descansando nas areias desde 1942 e foi descoberto em 2012. Devido ao clima seco, a aeronave foi preservada em ótimas condições e hoje se encontra em um museu militar. No entanto, nem todas as aeronaves militares são armazenadas como peças de exposição. Este é o famoso avião Catalina, que foi transformado por um empresário chamado Thomas Kendall em um iate voador. Infelizmente, em 1960, o avião ancorado no Estreito de Tirã foi atingido por tiros. O Catalina ficou descansando nesse lugar por muitos anos.
Acredita-se que quanto maior a idade do conhaque, melhor sua qualidade. Mas que tal uma cerveja de 90 anos? A americana Jenna Walden pode lhe contar que gosto ela tem. Antes de vender sua casa em Seattle, a mulher decidiu fazer uma reforma e encontrou um estoque de garrafas de bebida alcoólica que foram escondidas durante a lei seca nos Estados Unidos. Após a degustação, Jenna disse que a bebida rara lembrava uma cidra com um retrogosto notável de vinagre. Ela disse também que pretendia passar adiante esse bônus para os futuros donos da casa. Caso você não saiba o que fazer com as garrafas vazias depois de uma festa, aqui vai uma ótima ideia para você. Essa casa abandonada, feita de garrafas de vidro, foi descoberta acidentalmente no meio de uma floresta por caça-tesouros amadores. Não se sabe por que a construção ficou inacabada. Pode ser que um belo dia o arquiteto simplesmente decidiu adotar um estilo de vida saudável. Imagina só que você está andando por um shopping e vê uma porta estranha sem nenhuma placa. Você imagina que seja um almoxarifado, mas pode ser uma passagem secreta para uma elegante cafeteria retrô. Este Burger King Vintage foi encontrado acidentalmente por um vendedor em um shopping na cidade americana de Wilmington. A porta realmente só podia ser destrancada com uma chave de manutenção. Dá só uma olhada nessa atmosfera nostálgica. A decoração lembra um restaurante típico do nosso querido Twin Peaks ou do De Volta para o Futuro, não acha? Não, esta não é uma instalação de uma exposição de carros raros no deserto, como você pode ter pensado. O que acontece é que o proprietário desses 13 Porsche 928 os deixou neste lugar na Califórnia porque não precisava deles. O curioso armazém foi descoberto enquanto a produção do programa Wild World procurava uma locação. Foi assim que essa história ficou conhecida. A julgar pela condição dos carros, eles estão aqui há muitos anos. O proprietário desses Porsches não planeja colocá-los à venda. Dizem que pescar acalma. Agora, pescar com um imã de neodímio, entre outras coisas, ajuda a limpar as águas e arranjar um novo meio de transporte. Tá bom, talvez não seja exatamente novo, mas pelo menos funciona. Esse cara testou. Mas se você prefere nadar em vez de ficar sentado com uma vara de pescar na margem, terá surpresas igualmente agradáveis na água. O que você acha desta arma? Mas como você deve imaginar, ela não vem com uma autorização. Para isso, você terá que mergulhar em um lugar completamente diferente. Mas para acessórios como esse, felizmente, não são necessários documentos especiais. Gadgets maiores também vão parar no fundo do lago. Aparentemente, o dono do drone calculou mal a duração da bateria. Um drone e um relógio parecem uma bobagem para você? Bom, talvez isso lhe impressione um pouco mais. Gostaria de saber se agora esse barco pode ser oficialmente considerado um submarino. E esse carro? Um veículo anfíbio? Na verdade, não é uma raridade encontrar um veículo afundado nas profundezas de um reservatório, mas só se ele não for aéreo. É possível encontrar várias coisas curiosas no fundo de um rio, claro, mas muitas delas estão enterradas debaixo de uma camada de lodo e areia e estão escondidas de nossos olhos, como por exemplo este tanque T-32 da Segunda Guerra Mundial.
Durante 70 anos, ele foi se afundando debaixo de metros de areia e foi descoberto somente graças a um magnetômetro, uma sonda e dicas de moradores locais. Alguns compram imóveis com garagem subterrânea e alguns com um verdadeiro bunker. Os novos proprietários mal sabiam da existência desse cômodo, então o abrigo subterrâneo da época da Guerra Fria foi uma verdadeira surpresa para eles. Se você pensar bem, é um pouco assustador, não acha? Right here. There's a flue pipe. There's a steel door right here. You said there was a door that went to the outside. Oh, this one. I see. There's a metal door. Okay, just right. Here's your posture rest. E aqui estão os proprietários felizes de mais uma casa recém-comprada com um quarto secreto. Porém, dessa vez, ele não está nas catacumbas, e sim atrás de uma parede no primeiro andar. Obviamente, as pessoas daqui se prepararam para emergências muito depois de meados do século XX. O esconderijo tem uma aparência muito moderna, pacotes de macarrão instantâneo, enlatados, itens de higiene, tudo para um período de bastante tempo. Um belo extra pela compra de uma casa, não acha? All kinds of food and Brown sugar, powdered sugar. Reformas são sempre estressantes, mas há casos em que elas realmente recompensam. Uma prova disso é a história de Rich Gilson, que decidiu reformar o exterior de sua casa e encontrou um verdadeiro tesouro debaixo da varanda. Escondidos em pacotes em forma de charuto estavam $2.000 antigos. Todas as notas foram emitidas em 1934. Hoje em dia esse dinheiro vale cerca de 11 vezes mais. A propósito, isso não é tudo que o Rich encontrou no tesouro. O mais curioso é que o sortudo não pretende gastar o dinheiro, ele decidiu guardar as notas como lembrança. Já aconteceu de você passar 100 vezes pelo mesmo lugar e só na 100ª vez prestar atenção em alguns detalhes específicos ao redor? Oh, this got here, man, that's crazy. How did this get here? Foi exatamente isso que aconteceu com o autor deste vídeo, que encontrou uma motocicleta Honda 1989 no canto mais distante do seu terreno, embora ele já tivesse estado ali muitas vezes antes. A decisão mais razoável, claro, seria, sim, pegar e reconstruir o cavalo de ferro. E a melhor parte é que o cara realmente fez isso. E agora ele acelera por aí com um vento no rosto. Só uma dica, quando for tomar um sol na praia, leve um detector de metais, além da canga e do protetor solar. Experiências mostram que essa é simplesmente uma peça indispensável para achados bacanas, como digamos esse anel da Louis Vuitton com 25 diamantes, que custa $8.000. Tire um segundo para pensar nisso e vá correndo fazer o pedido de um detector. Say on it. LV. That's those stones. I wonder if diamonds. It's beautiful ring. Wow. Ainda na dúvida? Então dê uma olhada neste outro achado não menos agradável. Um relógio de bolso feito de ouro encontrado em uma floresta. É uma verdadeira recompensa para um caçador de tesouros. Regardless, even if it's plated, it's very nice. The watch is indeed 10K. Just a beautiful, beautiful watch. Essas imagens, que parecem saídas de um jogo sobre o pós-apocalipse, foram feitas no país de Gales. Em uma mina local, o autor do vídeo encontrou vários vagões antigos.
A julgar pelo seu estado, eles certamente estão lá há mais de ano. Escreva nos comentários se tiver alguma ideia de quantos anos tem esse cemitério. A propósito, essa mina com partes de trens abandonados não é o único cemitério de meios de transporte no Reino Unido que é de tirar o fôlego. Dezenas de máquinas militares podem ser vistas nessa espécie de museu a céu aberto. Esta é uma homenagem à memória histórica e um excelente local para filmes de época. Se existe um lugar mais assustador e místico do que uma funerária, este lugar é uma funerária morta. Carros funerários, caixões, uma sala de velório e até uma sala de maquiagem pós-morte. Isso é simplesmente uma coleção de memórias para quem curte coisas bizarras. A história desse lugar, aliás, não é menos misteriosa do que sua aparência. Em 2009, a dona da funerária simplesmente a abandonou e não voltou. Nunca mais. Talvez seja apenas uma lenda, mas uma coisa é certa, a atmosfera desse lugar lhe dá um realismo sombrio. Imagine que você está curtindo um passeio pela floresta e tropeça em um estranho bueiro no chão. Você se atreveria a tentar abri-lo e descer por ele? Pois esses caras na Austrália não se intimidaram e resolveram investigar para onde ele levava. Eles descobriram que a descida leva a um bunker que foi construído na época da Guerra Fria. Como você pode ver, os apartamentos temporários são bastante confortáveis. Há um lugar para dormir e uma área de jantar. Sobraram até alguns suprimentos. Wahrscheinlich, weil der ein bisschen mehr am Gelände ist, der Bunker. Da kann man auch Silvester feiern, weil das sind die Sektglasen noch. Pode ser que na vida você já tenha encontrado alguma antiguidade, tipo um sanduíche esquecido em uma gaveta, mas é pouco provável que a idade dele possa ser comparada com a do pedregulho que você vê agora. Essa pedra de 70 toneladas tem mais de 300 milhões de anos, mas nem mesmo o tempo afetou sua superfície. A pedra é uniformemente arredondada e sólida, algo que, segundo os geólogos, é uma raridade por si só. Muitas coisas misteriosas cativam não tanto pela aparência quanto pela história de seu surgimento. Na antiga pedreira de Yanshan, perto da cidade chinesa de Nanquim, existe uma estela inacabada, composta por 3 partes. No século V, o imperador Yongle ordenou que esses blocos fossem cortados da pedreira em homenagem ao seu falecido pai, o fundador da dinastia Ming, para depois serem conectados e levados para o mausoléu dele. Quando a obra estava quase concluída, os arquitetos perceberam que era simplesmente impossível transportar e instalar as peças gigantescas conforme o planejado. Por razões óbvias. A propósito, a base pesa 16.250 toneladas e se a estela fosse erguida, teria cerca de 73 metros de altura, ou seja, o equivalente a um prédio de 27 andares. E aí, gostou de algo em nosso tesouro? Conte pra nós nos comentários o que exatamente você curtiu. Compartilhe suas histórias sobre achados, não se esqueça do like e nos vemos em breve. Gosta de filmes, mas nem sempre encontra algumas horas livres? Se inscreva no canal Pipoca Salgada. Aqui revelamos em detalhes os enredos dos filmes mais interessantes que definitivamente valem a pena ver. Intrigado? Então aguardamos com expectativa a próxima sessão. Não se esqueça de trazer suas pipocas e divirta-se!